Boa noite a todos. Estamos aqui numa reunião de alinhamentos aí da COP. Com a palavra, Cíntia, presidente da associação. Boa noite, todos os cotistas. Boa noite, doutor Rafael, doutora Ana Paula. Obrigada pela participação, né, por estarem aqui conosco. Nós decidimos que todo mês nós faremos uma reunião de alinhamento para que a gente tenha sintonia entre todos os associados com a direção e a gente possa conduzir exatamente tentando atingir, suprir as expectativas, né, dos associados. Então, para isso, a gente precisa estar com um diálogo bem afinado. Então, nós instituímos essa periodicidade de reuniões, porque a gente tem que estar a par dos anseios, né? A gente colocar os anseios da diretoria e os associados também colocarem os seus próprios anseios também, né? E para isso, começamos com essa, né? Essa é a nossa primeira reunião de alinhamento e teremos todos os meses, faremos uma reunião assim, e sempre quem puder participar e contribuir com ideias, sugestões, nós estamos abertos, é essa a finalidade maior desse bate-papo. Alguém gostaria de... Bom, eu vou começar. Luiz, você pode compartilhar a tela, por favor? Eu vou colocar alguns tópicos, mas veja bem, essa reunião é realmente de alinhamento e bate-papo. A gente quer ouvir dos associados, principalmente os anseios e as expectativas que cada um tem, para que a gente possa ir direcionando a diretoria para a gente criar o cronograma, as linhas de ações. Vou colocar aqui alguns tópicos para a gente seguir, mas, por favor, sintam-se à vontade a todo instante de participarem, né? Abre o áudio, coloca a mãozinha ali e a gente vai estar interagindo, que é essa a intenção da reunião de hoje. Pode compartilhar, Luiz. Pode ir para a primeira slide. Esse é o bate-papo. A gente fez uma capinha aqui. Obrigada, Gerson, pela colaboração. Junto. É muito importante a participação de todos em tudo, né? Pronto. Pode começar. Passa o primeiro slide. Estão vendo a minha tela? Sim, eu estou esperando você mudar o slide. Pronto. Mudei. Luiz, tu não está compartilhando a mesma tela do slide, eu acho, porque ela não está mexendo. Deixa eu ver aqui como é que faz isso. Clica ali no modo apresentação, inclusive, ali embaixo. Eu vou compartilhar de novo. Agora sim. Agora sim. Deu certo aí? Sim. Então, sugestões de pauta. Vou começar falando da trajetória, como foi difícil a gente chegar até aqui, nossa caminhada, e chegar nesse momento de ter o CNPJ aberto. Até então, até a abertura, a gente teve contratempos, tivemos que mudar nome, fazer uma nova assembleia, fazer uma nova ata. A maioria daqui são cotistas antigos, sabe que tiveram várias tentativas de associação, mas tem alguns aqui que eu sei que são novos, que não conhecem. Então, já tiveram 3 tentativas de associação frustradas, né? Na verdade, a nossa é a terceira ou a quarta, Luiz? Terceira. Então, tiveram 2 frustradas e uma vitoriosa, que somos nós que estamos aqui nesse momento. Sempre a gente se coloca numa situação que a gente tem visto
situações de retaliação, tá? Mas eu acredito que nós estando unidos, a gente consegue realmente fazer uma muralha e permanecer. E tem dado certo. Alguém tem alguma dúvida em relação à trajetória, de como foi feito, a instituição, como se formou a nossa associação, dos novos cotistas? Tem alguma dúvida, alguma pergunta que queiram fazer? Ok, então passa para o próximo slide. Onde nós estamos no nosso cronograma até então feito. Vocês ainda estão aceitando, doutor Rafael, a questão das documentações, dos contratos? Até quando vocês vão aceitar os contratos e as procurações? Tem tempo definido ou não? Ana, nós temos todos os anos, como é que está isso aí? A Ana sabe mais do que eu. Sim, eu estou finalizando, tá, de organizar os documentos que vocês enviaram ali, pelo que eu vi, a princípio tem todos os anos, tá? Mas os documentos de contrato e coisa podem sempre enviar. As procurações, né, quanto mais enviar, melhor, até a gente ter a primeira assembleia, né, do condomínio, que a gente souber ali, que poderemos representá-los. Então, como pode ser, né, uma situação mais urgente, tipo, ficamos sabendo um dia antes, uma semana antes, o quanto mais a gente ter as procurações, maior será a representatividade. Eu tenho uma dúvida, doutor Rafael. Existe uma representatividade como associação, onde não precisa ter essa procuração individual? Não, porque a relação é uma relação condominial, né? Então, necessariamente, cada condômino tem que passar uma procuração para ser representado lá. E o fato de estar na associação, então, não. Veja. Para atos da associação, todos os associados estão representados sem necessidade de procuração, porque são associados. Ponto. Tá? Para os atos da associação. Mas para os atos do condomínio, tem que ter uma procuração do condômino para o procurador. Então, são duas questões diferentes, tá? Uma eventual ação judicial, todos estarão protegidos ou representados pela associação, porque é a associação agindo em nome dos associados. Mas lá na Assembleia de Condomínio, quando a gente puder participar, lá na Assembleia não é a associação que está participando, é o condômino que está participando. Por isso que tem que ser individual. Doutor, 2 perguntas, por gentileza. Já foi enviado para eles aquela AR de apresentação formal nossa? Sim. Ana? Foi na Ana. Mas já chegou o retorno? O feedback já foi dado ou foi ignorado? Ignorado. Ótimo. Então, é o tom da conversa. Segundo, nós corremos, mesmo tendo uma associação, mesmo tendo representatividade, mesmo tendo as procurações, a gente corre o risco de não poder participar da Assembleia ainda? Pelo que eu ainda não tive acesso, ainda não fizemos, concluímos o raio-x da Copa, eu acho, tá? Correto. E pelo que eu sei, lá são cotas cabecéis, né, e não votos de representantes. Cota cabecel, só participa o cabecel e só é convocado o cabecel. Então, tanto é que as últimas assembleias eles fizeram sem nem sabermos que existia, porque o cabecel está lá. A nossa ação enquanto associação é exatamente tentando quebrar isso, né? Tentando quebrar essa lógica dos cabecéis e que se possa participar das assembleias, se possa ter uma regra de cabecel melhor para a representatividade, mas na Copa, sim, se é realmente cota cabecel, como a gente sabe que é. Igual solar. O negócio que eu vejo é o seguinte: embora a gente possa, por conta da regra do cabecel, nós não votarmos, mas eu acho que o direito de assistir, isso não pode ser cerceado, né? Na verdade, a gente acompanhar, saber até como é que é feito isso, né?
Porque até então é uma incógnita de qualquer forma. A gente não sabe como é feito, o que é deliberado, o que é pautado, nada. Tecnicamente não sabe nem se existe. Se é que existem as reuniões, inclusive, né? Não sabe nem que existe, porque se o cabecel é representante do proprietário, na verdade, da administradora, ele não precisa nem fazer a reunião, ele cria a pauta na IA, assina, diz que teve, porque não tem ninguém nem para saber a veracidade se existiu ou não. Quer dizer, É para isso que a associação existe com seu suporte jurídico, né? Para entender a regra do jogo e tentar influenciar a regra do jogo. É para isso que vocês existem e para isso que o escritório foi contratado. Exatamente. Justamente. Mas sendo cabecel, nós podemos assistir a assembleia ou não? É isso que eu estou perguntando. A É gente que nem sabe se existe. o assistir à assembleia, né, o Cíntia, tudo, por ser cabecel, depende da vontade do administrador em divulgar, né, e dar transparência ao ato. Porque para você assistir, ou tem que ser uma reunião híbrida e poder transmitir ela num ambiente online, ou você precisa ter um espaço físico para todos que queiram participar, participem. Tu tem que ter uma organização para isso, né? Tem que ter uma prévia agendamento para ver o lugar que vai ser comportado, para ver a tecnologia que vai transmitir a reunião. Então, isso depende da boa vontade do administrador de divulgar esses atos. Então, É doutor, possível, é barato pra caramba. Mas, não, é caríssimo, pois é e tal. Mas doutor, eles podem, uma se nós informação. soubermos quando terá a assembleia e onde será, nós poderíamos ir Então, nós temos. assistir? Existe alguma negativa jurídica que nos impeça? Teria que analisar, até assim, a gente veio aqui na reunião de hoje, mas a gente não terminou a análise ainda do raio-x da Copa, tá? Sim. Então, eu vim aqui hoje até para, de repente, falar alguma coisa sobre a visita que fiz lá, mas a gente não está ainda preparado Para essas pautas. para essas pautas, tá? Assim que a gente Ok. terminar, nós vamos fazer uma live só sobre o nosso Sim, raio-x. sim, sim. Aí Doutor, sim, mas por Deixa o enquanto Alegrete não. perguntar, porque faz tempo que ele levantou a mãozinha ali. Desculpa, eu não Gerson. estou vendo a tela. Eu só queria perguntar para a Ana, dos 260 associados que nós temos aí, quantas procurações nós já temos? Qual a porcentagem disso? Mas faça mais do que mandar uma mensagem. Presentei com a Van. Celular Samsung Galaxy Quem está assistindo a televisão ali tinha que mutar. Eu vou verificar aqui a última atualização que eu passei ali no grupo, eu já informo, tá? Para a gente Doutor. saber a quantidade, porque de repente a gente pode fazer um trabalho em cima de quem não tem por dificuldade, alguma coisa, tentar aumentar essa quantidade, né? Sim. Doutor, só um dado aqui. Se a Assembleia é baseada nas cotas cabecéis, e o senhor falou com relação à estrutura para poder receber isso tudo, só no Olympia Park são 952 cabecéis. Aonde que numa Assembleia coloca isso tudo? Ou que seja só metade, pelo menos. Vai dar 475 cabecéis. Isso não é feito de forma muito clara e transparente, não, viu, doutor? Uma boa. E o administrador de condomínio, no caso a Enjoy, ela pode ser o cabecel? Ela é, pô. De novo, Cíntia, poder pode tudo que estiver previsto na convenção, tá? Entendi. Então, como a gente não fez essa São análise respostas ainda, que só vai ter depois. Demorou. só você depois. Senão Não, a gente tudo vai bem. ficar muito no campo do teórico, né? E tudo que tiver na convenção eles podem fazer. Às vezes o problema é, por exemplo, lá no Hot Beat Suites, que eles alteraram ilegalmente a convenção e mudaram toda a regra do jogo. Antes todo mundo podia votar e eles inventaram a cabecel no meio do caminho. Então lá a gente vai trabalhar para tentar anular a convenção, para voltar à convenção original onde todo mundo podia votar. E como a gente ainda não analisou a COP, eu ainda não tenho essa informação para prestar para vocês quais serão nossas iniciativas. Né? Não, tudo bem, doutor. Às vezes a gente faz a pergunta, mas não tem problema. Mas o Luiz, pelas informações superficiais que temos, a regra é que as cotas cabecéis são todas representadas pelo administrador, né?
Então não tem uma Olha, reunião com 200 e tantos cabecéis. É um cabecel que representa todos os cabecéis de todas as unidades. É uma o que a gente chama de democracia de um homem só, né? é o Alexandre. Vamos lá. Pode passar o slide. Era. Então, pessoal, continue mandando, tá? As procurações e os contratos também. Quem quiser mandar, pode mandar, porque fica lá arquivado. Situação do site. Nós pegamos o feedback. Hoje foi você que falou, né, com o rapaz, né, Luiz? Já está todo montado o site, a estrutura interna de comandos, e ele disse que está faltando a parte visual, que é a estética de fotos, e então falta pouca coisa. A gente acredita que uma semana, 2 semanas no máximo, o nosso site vai estar pronto, já vai estar apto, né? E a gente vai estar utilizando já ele. Cada associado vai ter o seu login e a sua senha para fazer o acesso interno. Então, terá lá, a gente vai ter o departamento de documentações, as documentações da associação, as documentações das assembleias que a gente faz, as prestações de contas da associação, tá? E as informações, todas as informações que forem pertinentes. Teremos também, que também vai ser uma das pautas, né? Não sei se é a próxima, Luiz. Também não sei qual é. Bem, que é a questão dos brindes, não é? Vai estar mais abaixo, que vai estar lá no nosso portal de associado, no nosso site, vai estar lá os parceiros, onde cada associado vai ter desconto, vai estar de uma forma mais organizada, tá bom? Situação contador financeiro. Esse daqui, na verdade, a gente vai ter uma reunião própria, eu acho que é em formato de assembleia, até depois eu vou confirmar com o doutor Rafael, mas que é a prestação de contas que tem que ser feita, a prestação de contas, aí vai ser uma assembleia específica de prestação de contas, mas a gente pode, ao longo do caminho, entre uma reunião ou outra, a gente colocar prestações de contas da associação previamente, tá? Mas uma eu sei que é obrigatória, se eu estiver falando coisa errada, doutor, me corrija, mas uma eu sei que é obrigatória, que é a prestação de contas, tem que ser feita uma vez anualmente. É anual. Pelo que eu me lembro do estatuto, são 2 assembleias anuais, né? E uma é prestação. Uma é prestação de contas. A primeira Primeira já foi, não foi? do conta da primeira, do primeiro, não, prestação de contas não, do primeiro exercício, né? Então, teoricamente, do primeiro ano da fundação, a gente tem que ter uma assembleia para fazer a aprovação das contas. Perfeito. Positivo. Próximo item, Luiz. Descontos e camisetas. Então estava em ordem, fora de ordem. No site, nós vamos ter a questão dos descontos dos restaurantes, dos parques, dos passeios, das sorveterias, né? De todos os parceiros que a gente conseguir, e a gente está em busca de mais, tá? Inclusive, quero abrir para que todos participem nesse quesito também. Se vocês tiverem algum link, porque o meu professor de marketing, ele falava assim, o importante não é ter, e sim ter o telefone de quem tem. Então, se alguém tiver, eu conheço o dono do Tropicália, por exemplo, é um restaurante que eu gostaria muito de fazer parceria. Então, se algum dos associados tiver um link, um network legal com algum restaurante, passa para a gente faz junto, né? Às vezes a própria pessoa que é o contato, o próprio associado que for o contato, pode conversar conosco junto com o proprietário, mas vocês têm a liberdade, nós somos uma família. Fazer sugestões, né? Fazer sugestões. Nós somos uma família. Se vocês tiverem contato, por favor, né? Me chama no PV, chama o Luiz, alguém da diretoria, qualquer um da diretoria está apto a conversar sobre isso, e a gente programa de ter mais, né, mais parceiros, que é tudo vantagem para nós mesmos.
Hoje eu vi também, há dias eu venho fazendo um orçamento, hoje já recebi alguns também, de camisetas. A gente não é brinde, não é brinde. Aquele associado que quiser comprar a sua camiseta para você, para ele próprio ou para a família toda, nós vamos preparar e depois vamos anotar quem tiver interesse realmente, igual o Hotbit fez. Eu achei muito bacana a ideia. Os associados, cada um comprou uma camiseta, mandou fazer uma camiseta, foi determinado um fornecedor, e cada um foi fazendo o seu pedido para esse fornecedor, e eles têm a camiseta do associado. Então, quando eles vão até o resort, normalmente eles vão vestido da camiseta, onde tem, no nosso caso, a gente pode colocar o contato atrás, né? O QR Code, o como QR se Code, associar. eu acho que expira o QR Code, Luiz. Eu preciso Não, ver. não expira. Não Não, expira. no Não. meu cartão de visita expirou. Eu preciso ver o que foi que aconteceu. Eu achei que expirasse. Mas então a gente colocaria o QR Code, porque aí é fácil, a gente fala da associação e já colocam o QR Code para um grupo, o grupo de informações, ou a gente tem informações ou montagem, e a gente direciona para um daqueles grupos para a gente poder conversar com o associado, explicar e tê-lo, né, e trazer esse associado, esse cotista, para se associar. Nós estamos tendo muita positividade com os próprios associados que ficam hospedados no hotel, fazendo o mesmo trabalho que eu e a Cíntia fazemos. A gente aborda todo mundo que tem pulseira laranja assim, na beira da piscina. Então, a gente sempre tem algum associado falando: Luiz, falei com fulano, chama, conversa. Cíntia, falei com fulano, chama, conversa. Então, esse corpo a corpo, principalmente dos associados, é muito importante para o nosso crescimento, ainda mais porque um dos próximos assuntos tão importante, mais importante até motivo da criação da associação, vai ser abordado daqui a pouquinho. E eu quero saber o que vocês acham dessa questão da camiseta, porque se eu dou continuidade, faço orçamento mesmo, se é uma coisa que vocês têm interesse, porque a diretoria tem o interesse, né? Todos da diretoria gostaram da ideia e queremos fazer a camiseta, mas seria tão bom se fosse uma coisa entre todos os associados, né? E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, se vocês acham que é uma coisa legal, vai ser um visual legal, uma maneira mais fácil de fazer a abordagem, dar uma credibilidade para o nosso grupo, para a nossa instituição. E gostaria de ouvir opiniões. É legal falar para eles, avisar para os associados que isso aqui não é um bate-papo com o Zubaran, não. Aqui vocês podem falar a qualquer momento. Tá? Gente. Não fiquem preocupados com isso, não. Bom. Ô, Cíntia, eu acho o seguinte, não está assim muito divulgado lá no grupo, então se a gente puder pôr no grupo o modelo da camiseta, que tem manga curta, manga longa, o valor, né? E de repente a gente colocar um prazo, sei lá, até dia 30 de maio, por exemplo, para as pessoas que quiserem, a gente fazer o pedido pela diretoria, de repente, né? Se a gente consegue levantar um volume também de pessoas, talvez consiga até um desconto mais. Então, a princípio, eu estou colocando em pauta para ver se é uma coisa que os associados têm interesse, né? E, claro, nós vamos, o pessoal se manifestando aqui, não, eu acho legal, acho legal, acho legal, então a gente faz um orçamento, eu já fiz os orçamentos, eu vou só postar para vocês lá. O Adair Gucci, que está aqui presente, o Adair, se eu quiser falar, fez uma cotação do pessoal que fez o do Hotbit, fez a cotação, que é um pessoal de muita qualidade, que é lá de Pato Branco. Né, seu Adair? E eu fiz algumas cotações também, e também quem tiver contatos, é o que eu falo, quem tiver contatos de empresas, a gente está colocando em pauta isso. Vocês acham que é uma coisa bacana? O pessoal tem interesse, teria o interesse? Tem bastante joinha levantando, mas eu não consigo identificar quem que é. Libera o microfone do povo, Cíntia. Não fui eu que mutei, né?
Não dá para abrir o microfone dos outros, cada um pode abrir o seu. Cada um abre o seu próprio. Ah, positivo. Bom, Cíntia, boa noite a todos vocês aí, ao doutor Rafael. Eu acho o seguinte, a gente tem que criar uma enquete lá no grupo, cada um coloca o número e vai colocando lá. Bota os 10 primeiro e bota os números abaixo, o cara copia e cola e vai colocando quem quer. Perfeito. Perfeito. Porque tem diferença de valores, né? Se for aqui, no seu orçamento, acho que não, né, Adair? É único, né? Não, eu vi aí o seguinte, você fez um orçamento hoje que eu vi que você colocou, em mãos desse orçamento, e como uma entrega única, lembra que eu sempre falei isso? Sim. Aí eu consigo negociar aqui também, porque vocês fazem os orçamentos, daí eu vou aqui. A qualidade do produto eu conheço, é boa, né? Com proteção, daí tem a manga curta, manga longa, que nem tu colocou ali naquele orçamento que tu recebeu, e a gente pode daí começar a negociar preço, né? Porque se for 10 camisetas, até 50 camisetas é um valor, aqui, no orçamento num dos orçamentos que eu fiz. Se for acima de 50, fica mais em conta. Eu digo assim, aí tu faz uma entrega, manda a entrega para vocês, aí um frete só. Pode ser também. Porque se você fizer 50 camisetas a 30 e poucos reais, 35 reais que tem para mandar, olha aí, já dá R$1.800. Entende? E às vezes com 200, 300 a gente consegue mandar direto lá para vocês. Sim. E a união faz a força. Se a gente reunir todo mundo, o pedido sai maior e sai mais em conta. É verdade. É isso aí. Tudo é para barganhar, tudo dá para barganhar o volume. Bom, então vamos providenciar o Roberto. Pode falar, Roberto. Ô, Cíntia, no caso, a arte é o da Copre, e os dizeres já está definido ou ainda vão definir a arte e os dizeres da camiseta? Vamos definir tudo, não tem nada definido, não. Ah, tá, entendi, tá bom. Até quando eu liberar a enquete, nós vamos providenciar a enquete, então, aqueles que forem participar e forem querer solicitar sugestões, podem dar sugestões. Tá? Vocês já têm as sugestões que eu fiz aí, que eu mandei para vocês, né? Sim, a sua a gente já tem. Mas até dos dizeres também, viu, Adair? Na sua tá só o degradê da camisa, as opções de cores e a logo. Mas a gente tem que definir também o que vai estar escrito, né? Sou um associado, Olímpia Park, né? A gente pode pensar junto. Conta isso em cima da camiseta. Sim. Então, essa questão da camiseta, aguardem, nós vamos preparar a enquete. E aí, todos os interessados vão verificar quantos têm interesse. É a Cícera. Cícera, pode falar. A Cícera já tomou iniciativa e ela fez uma camiseta já para ela e para a família dela, que ficou maravilhoso, porque a gente amou muito. Pode falar, Cícera. Eu tenho até a caneca. A Cícera está com dor de cabeça, Cíntia, né? Beleza? Boa noite a todos, né? Como vai ser a entrega dessas camisetas, né? Via correio, né? Porque muitos moram longe, né? Não moram por perto aí, né, Cíntia? Sim. Nós vamos definir também. Nós temos a opção, se a gente fechar com o fornecedor do seu Adair, ele tem a opção, cada um compra a sua e paga o envio da postagem, que é em torno de R$35, que é o que ele estava falando. E tem a opção, como nós temos a nossa sede, de entregar na sede e a gente deixa tudo guardadinho lá, e cada associado que for chegando na sua data, passa lá na sede, que é pertinho do PR, muito, né? É até legal, porque vai conhecer. E aí pega até uma opção também. E aí a gente pode deixar livre. A gente também pode receber na associação, todos, e providenciar de postar para cada um, mas aí tanto a camiseta quanto a postagem vai ter custo também, de qualquer jeito. É a critério do associado que quiser. Não está incluso na contribuição associativa, tá? São coisas distintas.
Ok, obrigado, Cíntia. Mas tudo a gente vai definindo e afunilando, tá? A gente está colocando a ideia em pauta. Eu estou muito animada, eu quero muito uma camiseta. Amei a que vocês fizeram, Genildo. E a caneca também. Deixa eu só fazer uma pergunta para o doutor Rafael. Oi. Você recebeu as camisetas do Hot Beat? Não! Então tá bom. Então amanhã eu vou ver isso aí. Vixe. Eu fui no Hot Beat sem camiseta lá na Assembleia, hein? Podia ter ido com, hein? É verdade. Já que amanhã eu vou ver isso aí. Amanhã eu vou passar lá na fábrica e pedir, opa, não mandou? Então me fala o pacote aqui que eu mando. Muito obrigado pela gentileza. Tá bom. Não, porque eu prometi, né? E eu não tive oportunidade. Agora tu tá no grupo aí, eu vou saber se recebeu. Eu só não cobrei porque eu não tinha me lembrado quem é que tinha prometido. É lá, pronto. Agora Já paguei ela, já paguei. Beleza, podem continuar. Adair, quando a gente lançar a enquete, posta uma foto da camiseta de vocês do Hot. Tem uma da presidente do Hot Beat, eu não sei se é a presidente, se é alguém da diretoria, vocês usando lá no Hot Beat. Posta lá no grupo para a gente apreciar, para todo mundo. Ficou legal. Para a gente ver o impacto que dá, o impacto visual que dá. Tá. O da Cícera também, pode mostrar de exemplo. Também, por favor. Da Cícera tem até de manga longa. Assim, Luiz, manga longa, manga curta. Pode passar, Luiz. Regata, sunguinha, fala aí. Pode passar, Luiz. Verdade. Essa daqui é uma pauta polêmica, né? Vocês receberam um comunicado que nós fizemos, né, da possibilidade que estão armando, né? Estão armando. Como que eu vou caçar palavras aqui para não ser ofensiva? Eles tem que ser ofensiva, tem que ser verdadeira. Simples instituindo assim. Uma outra associação também. Existem prós e contras, muito mais contras do que prós, tá? Nessa instituição de uma outra associação. Porque pelo que as informações que nós temos, né, diretamente da parte da suposta diretoria que está sendo formada, são pessoas, o ex-gerente, quem seria o presidente, seria o ex-gerente da Enjoy, vários administradores de grupos de WhatsApp. São lacaios deles, né? Então, assim, é uma associação que a gente tem as nossas dúvidas das intenções. Essa é a palavra correta? Não, a gente tem as certezas, né? Estou sendo polida para falar. Tá. Então, assim, vocês ficaram sabendo, né? Alguém já foi aliciado pela outra turma? Essa é a pergunta. Quem daqui dos associados foi procurado? Ninguém? Ninguém? Eles já deram algumas baixas com a gente já, tá? Eles já tiraram associados, já tiraram até gente da nossa diretoria. Nossa, como são covardes, né? Isso é normal. Não, eu não fui procurada por ninguém. Desculpa, quem está falando? Perdão que eu estou sem imagem. A Gleimar. Ô, Gleimar, meu amor, desculpa. Ô, Roberto, pode perguntar. Eu não fui, ninguém ligou para mim, eu não tive nenhum contato, mas a minha pergunta é, para o doutor Rafael, quantas associações pode ter no mesmo empreendimento e se isso dá alguma divergência entre as associações, o que isso pode refletir? Tantas quantas quiserem, porque a associação é um grupo de pessoas com 2 ou mais pessoas em prol de um objetivo, tá? Então,
pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4. Não faz muito sentido ter muitas associações. Todos os empreendimentos que a gente cuida tem uma só. Não faz muito sentido porque divide forças ao invés de unir, tá? Ao invés de dividir recursos em prol de um objetivo, divide forças. Mas veja, não há nenhuma limitação legal de quantidade de associações. O que está se pontuando e o que se pontuou aqui é qual o objetivo da associação, né? Então, o objetivo desta associação é ser fiscalizador, é ser ativo na defesa dos interesses dos multiproprietários, é buscar irregularidades da administração e lutar contra as irregularidades da administração e buscar uma melhor transparência, uma anulação de atos ilegais, ou seja, esta associação visa um empreendimento melhor para o multiproprietário. Pelo que foi dito, né, a outra associação que se criou, ou que está se criando, da COPRE, é uma associação patronal. Que seja isso, né? Mas uma associação que tem vínculos com a administração. Então, aí o que vai lutar contra ou a favor do multiproprietário? Uma associação que tem vínculo com a administração. Pode, não tem importância nenhuma. Pode ter uma associação, como o Luiz falou, patronal. Uma associação que vai lá, faz reunião com eles e pensa algumas coisas bacanas sem criticar a administração. Pode. Talvez até... Traga benefícios até para o proprietário, mas não pegando em pautas que são... É que nem aquela história... É que nem aquela história mandrake do novo guichê. A questão toda é a gente cuidar, porque assim, ó, estar aliado com a administração não é a melhor alternativa no momento que tu tem uma administração que tu sabe que vai contra os teus interesses. Eu dei uma caminhada em volta da piscina e já vi algumas irregularidades só caminhando em volta da piscina. Não precisei nem analisar documento nenhum, tá? Então, assim, você está ao lado de uma administração que pratica irregularidades, que faz a Assembleia sem você saber o que está acontecendo e apoiar essa administração, eu penso que não é uma associação de multiproprietário. É uma associação de pessoas que estão vinculadas à administração e aí... Interessadas, né? Em algum interesse. E aí monta uma fachada de associação. Isso está acontecendo também, se não me engano, no Solar das Águas, né? É o mesmo administrador, está usando a mesma técnica. Por coincidência, também os dois empreendimentos administrados pela Enjoy, né? E o senhor nunca tinha visto isso antes, né? Eu nunca tinha visto isso antes. Então, deixa eu perguntar, mas o que vai prevalecer, por exemplo, se a gente briga, entre aspas, por um direito e, de repente, essa outra associação não faz tanta questão daquilo que a gente está querendo. Esse é o ponto. Quem que vai prevalecer? Quem que vai... Não, veja só. Esta associação, por exemplo, visa a anulação da convenção de condomínio. A outra associação pode entrar no processo e dizer, não, a gente acha que está tudo legal. Eu estou pouco me lixando porque ele acha. Porque o que vai ser analisado é se está correto ou não correta a convenção de condomínio. A opinião de uma outra associação não importa, porque vai ter uma análise jurídica do assunto. Tá? Agora, um outro exemplo. Digamos que a gente amanhã ou depois consiga participar de assembleias e votar e representar os associados. Bom, uma associação que nem nós temos lá em Gramado. Nós temos uma associação que num dado momento tinha mais votos na Assembleia do que as unidades de estoque da administradora. E lá a gente pode votar avulso. Bom, aí tem uma outra associação que tem votos também, porque vai cooptando associados. E essa aqui também, quer dizer, se essa outra associação tem bastante associados e é pró-administração, vai votar junto com a administração. Né? Então, é muito importante os multiproprietários entenderem qual é o objetivo da associação. O objetivo da associação é defesa dos interesses dos multiproprietários. Ou o objetivo da associação é defesa dos interesses da administração.
E aí olha quem é que está à frente da associação, né? Ah, na frente da associação está um gerente da empresa. Ah, ela é subsidiada pelo diretor da empresa. Porque, inclusive, a outra associação diz que é gratuita. Gente, não existe almoço grátis. Esqueçam. Não tem como ser gratuito uma associação. Alguém está patrocinando. Lógico. E esse patrocinador? O patrão. O patrão. É. Então, mas aí, gente, aí é questão de cada um, né? De analisar o que está fazendo e qual o caminho que quer seguir. Agora, este caminho e os caminhos assessorados pelo meu escritório são caminhos de defesa dos interesses dos multiproprietários, fiscalizando, tentando arrumar os passos, os atos da administração, e a gente só vai estar ao lado da administração quando a administração for transparente, idônea, ética e correta com os multiproprietários. E eficiente. E eficiente. Senão nós vamos estar sempre na fiscalização e oposição. Antes da Gleimar, o Hermínio tinha levantado a mão. Hermínio, sua dúvida já foi sanada? Basicamente o que o Dr. Rafael falou, mas fica muito claro que se é uma associação com busca de benefício para os condôminos, não faz sentido ter divisão, né? Nós devemos estar somando. E se eles estão entrando com outro raciocínio, já mostra que não quer somar, né? Porque mesmo tendo discordância dentro da própria associação, ali é o local para se discutir os diferentes pontos e chegar no ponto comum. Então, a gente já começa a desconfiar desde a hora que você já tem uma competição para ver quando você vai angariar mais de associado. Absurdo. Mas, Hermínio, o que acontece? Quando nós fomos criar essa associação, que a gente foi publicar dentro dos grupos, os administradores que hoje estão do lado do administrador do resort impossibilitavam a gente de publicar. Eles eram totalmente contra, tanto que nenhum administrador apoiou a gente. O único administrador de grupo que está aqui dentro desse grupo aqui é a Márcia. A única. Porque nós temos quase 30 grupos de WhatsApp aí, com 60 administradores, e não tem ninguém com a gente. E aí, quando você vai pesquisar um pouco a fundo, que a coisa é tão feia, que está tão obscura, que a gente tem que ir para o subterrâneo para colher informação. A gente percebe que todo mundo que está do outro lado são justamente os administradores que não apoiaram a gente aqui. Você percebe e, assim, como é esquisito? Nós temos, que não tá, para nós, não está obscuro, e nem estamos sendo levianos em falar, porque nós temos gravado, nós temos a conversa. Eu tenho gravação de conversa. Mas não vamos expor, porque não vem ao caso. Mas, assim, essas pessoas, elas estão tendo benefícios... terão benefícios na hora de fazer reserva. Então, a maioria são intermediadores, são pessoas que têm muitas cotas. Então, essas pessoas, o poder de barganha que ele está tendo em relação a essas pessoas é a facilidade. E eu posso falar, e também tenho gravado, graças a Deus, que também me foi oferecido, entre aspas... Nós fomos assediados. O Adair esteve na reunião, né, Adair, com o administrador da Enjoy, e num dado momento, onde eu estava questionando a posição dele de cobrar o enxoval adicional, a troca de enxoval adicional, e essa questão dos 3 dias para fazer reserva, porque que bloqueia, que eu não achava certo, que ele está cerceando o nosso direito de propriedade, e falei tudo isso para ele. E aí ele falou assim, não, mas fique tranquila que eu consigo para vocês, eu facilito para vocês. E aí eu me posiciono muito bem. Eu não estou falando de benefícios para mim, nem para minha empresa, nem para a Hosped Brasil. Eu estou falando, tem que ser para todos, é direito de todos os associados, não, é direito de todos os proprietários, eu falei. Então, a gente se rasganhou na conversa. Então, foi até o momento que teve até uma rusga dentro da conversa. Entre eu e ele. Então, assim, a gente... E uma pessoa que saiu, né, da nossa associação, uma pessoa muito... que tinha muitas cotas,
uma pessoa muito importante, ela foi bem explícita. Ela disse explicitamente. Eu precisei sair para defender os meus interesses. Eu tenho gravado. Os meus interesses. Então, assim, é uma coisa que a gente está pautando isso porque é importante que todos saibam de uma movimentação que está sendo feita pelo inimigo, né? Então, a gente está dando o alerta e cada um, claro, vai fazer seu julgamento, mas do que a gente sabe, a gente está expondo aqui, e aí fica a critério de cada um decidir, né? Mas eu tenho certeza que ninguém vai trocar o certo pelo errado. Quem já está aqui com a gente já escolheu o lado, Cíntia. Graças a Deus. Não, eu queria perguntar o seguinte: nós que estamos tanto a conseguir dar um impulso na nossa associação, eles devem ter pensado nisso depois que viram os nossos espetos. Como é que eles já estão com a associação formada? A associação deles está formada desde 2019. Eu participei dessa formação lá atrás, só que ela não foi dada continuidade, Gleimar. Ela ficou parada. Eles estão querendo reativar uma associação de 2019. Eu falei, será que não é só um grupinho, não? Associação mesmo legitimada? Mas eles ainda não fizeram, tá? Então a gente está levantando alarde, pode ser que eles declinem. Você sabe o nome dela, para ver se eles procurarem? Não. Não chegou a ser registrada. Não, mas tem uma atravessadora muito importante dentro dos grupos aí, que inclusive até o nome da minha esposa. Quem conhecer a minha esposa já vai saber o nome. Luiz, por favor. É ela que está entrando em contato com as pessoas. Não, eu estou quieto, estou de boa. Doutor Rafael, essa outra associação, ela não tinha um registro, é isso? Ela não tinha o CNPJ? Ela tinha registro, CNPJ... Não, CNPJ não, só registro em títulos e documentos. Exato. E lá no registro de títulos e documentos, a gente tem a lista dos sócios fundadores. A gente passou para vocês lá. Sim, nós temos. Mas já tem CNPJ, tá? Segundo esse traíra que saiu daqui, falou que já tem CNPJ. Bom, acho que não, porque para ter um CNPJ com o mesmo nome de associação, porque a associação era o mesmo, né? O nome... A Receita Federal, acho que não. Ana, tu tá com a microfone. Mas nós mudamos, né, doutor? Nós mudamos o nome, doutor, lembra? Por causa do conflito. Nossa sede ficou a sede da Copre ficou em Porto Alegre, devido ao nome ser o mesmo nome em São Paulo. Mas eu entendi o que tu quer dizer. A gente não mudou o nome, a gente mudou a sede. Mudou o nome, doutor, era Amo PR. Era a Associação dos Multiproprietários e a gente trocou por Associação dos Cotistas. Dos cotistas. Virou a Copre. E a outra é Multiproprietários. É Multiproprietários. Então é capaz de poder ter CNPJ, sim. Viu? Deixa eu fazer uma colocação. Sim. É o seguinte, de uma maneira, a gente está se preocupando com eles. Eu acho que a gente tem que se preocupar de trazer mais sócio para a nossa. A explicação disso já está clara, certo? Sim. E quanto mais energia nós gastamos com esse incômodo deles, não vai ser beneficiada para nós. Perfeito. Então, eu penso assim, quem realmente não está satisfeito com o OPR tem que ficar aqui nessa associação. Eu tive na reunião, nós estávamos em 5 na reunião aquela vez, eu conheci o cara, aí eu já vi todo o rolo do negócio, por isso que eu forcei tanto para nós montar a nossa associação. E se nós queremos ter força, aquilo que nós temos que seguir agora, o que eles não nos derem de comum acordo, é judicial. Aí eles vão se ferrar. Aí aqueles outros que estão aí nessa associaçãozinha vão pensar muito bem naquilo que nós somos, porque nós podemos ser 500 ou 300, mas nós somos brigador, e nós temos que ser brigador a favor dos nossos direitos. E eles lá que estão levando benefício vão se ferrar amanhã. É por isso que o senhor é meu conselheiro. Boas palavras. Mas eu achei importante, senhor Adair, colocar em pauta, porque tem muita gente que está alienado, não sabe, não é que está alienado, não tem a informação.
Então, a qualquer momento pode ser abordado e, às vezes, na ignorância, pode, sei lá, pode favorecer. Então, assim, é importante a gente falar, não perderemos realmente energia com isso, mas é importante que vocês todos, nós somos uma família, nós temos que estar cientes das movimentações. Como vocês estão cientes das movimentações da nossa diretoria, em algum momento a gente vai, aconteceu isso, da mesma forma quando a gente foi registrar a nossa associação, tivemos que refazer todo o processo novamente, porque teve esse outro registro. Então, assim, a gente sempre tem que posicionar. Realmente, concordo com o senhor, não vamos perder tempo, a gente tem que perder tempo, gastar energia no que nós vamos fazer, porque é muita coisa. Em produção, né? Em produção. E agora eu coloco um posicionamento que o senhor Adair colocou, que é muito importante, trazer sempre mais associados. A gente não tem que se preocupar com o que nós perdemos, quem saiu, e sim quem que a gente pode trazer para caminhar conosco. Lembrando que quanto maior o número, maior a representatividade, mas também é mais rápido, porque a gente depende de recursos financeiros, né? Tudo é pago. E o nosso sonho, como associação, para quem não sabe, é fazer auditoria, porque a gente quer ter certeza do chão que nós estamos pisando, da situação econômica que está o nosso financeiro do Olympia Park Resort. Para isso, não adianta a gente conjecturar, eles estão fazendo errado, eles estão roubando. Não, a gente não pode conjecturar, a gente tem que ter provas. E para ter provas, a gente precisa contratar uma auditoria. Então, quanto maior for o volume de associados, mais rápido a gente consegue atingir esse sonho, né? Chegar nessa questão. A gente já pulou para a auditoria. A prévia do raio-x, o Dr. Rafael já falou, ele não terminou, eu só ia comunicar, né? Não foi feito ainda o raio-x, né? O Dr. Rafael ainda está na análise, tem algumas coisas que ficaram pendentes, né? Inclusive nessa vinda dele aqui, que a gente vai colaborar com ele, para que seja concluída essa análise do raio-x. Mas nós já estamos levantando orçamento para auditoria, para a gente também saber quando que a gente vai conseguir realizar esse sonho, quando a gente vai ter um caixa, né, aceitável para a gente dar um start também nessa linha de ação. Quantos associados nós estamos agora? 230. É o tanto que tem no grupo. Tá. Até é importante ali, a Ana trouxe a informação, tá? Que tem 43 procurações. É muito 43 pouco. procurações. Né? Então Vamos pegar essa semana para bater nesse assunto, hein, Cíntia? Eu vou esperar a Leila voltar. Quando a Leila voltar, nós vamos fazer as duas procurações aí e vou encaminhar para vocês. Eu tô pendente com vocês aí. Uma vergonha. Sim, senhor. Eu acho, Luiz, tá, gente? é o fazer seguinte. ali pelo e-notariado, pode me chamar no privado que eu auxilio, tá? Auxiliei alguns a fazerem. Pode me chamar no privado ali que eu auxilio vocês a fazerem a procuração. E não se sintam esquisitos, não, porque é complicadinho mesmo o e-notariado. Eu também sofri para fazer. E assim, a Ana realmente, obrigada, Ana. A Ana está à disposição. Então, quando vocês forem fazer, faz a chamadinha para a Ana e ela vai auxiliar vocês passo a passo. É mais fácil. Eu mandei pelo correio registrada. Para o Sedex. Eu acho que vocês devem ter recebido. Sim, seu nome está na lista, Gleimar. Tá bom. Está dentro dos 43. Cíntia, eu falei 230, mas são 224 só. Já caiu mais. Deixa o Gerson falar só um segundo. Fala. Eu acho que assim, o povo esqueceu, tem dificuldade de fazer. Então, e outra, nós estamos só em 37 aqui no grupo, nessa reunião, dos 200 e poucos. Então, nós temos que tentar ajudar o pessoal, de repente, tete a tete, um a um, pedir ajuda da Ana, com certeza, mas buscar essas procurações para a gente ter pelo menos 200 e poucas, né? Sim. Pelo menos 200, eu acho, né? No mínimo. Não, tem que ter todas. Eu acho que tem que mandar a procuração. Isso aí é um sine qua non, tem que ter.
É. Eu estou em falha, mas eu estou me penitenciando por isso. Já fazia. A Leila agora está uns 10 dias fora. Quando ela voltar de viagem, nós vamos lá no. Eu vou lá no cartório, lá no, ele faz a notaria. Eu achei mais fácil. Eu levo lá os documentos, ele faz para mim, eu pago e pronto. Mas é só vocês dois, cada um tem uma cota, ou Adair? Cada um tem uma cota. Tá. E nós fazer um corpo a corpo. Cristiane, né? A Cristiane. Está o nome meu e está o nome da Leila. Entendi. Tá. A Cristiane Jimenez. Cris, pode falar. Oi, boa noite. Boa noite. O meu esposo, a gente também mandou através da AR. Eu queria saber se foi recebida, está em nome de Alan Rodrigues. Deixa eu pegar aqui. A Ana me mandou, Ana. Tá aí do jeito, Ana? Peraí, deixa eu ver. Enquanto faz essa procura, só para deixar vocês a par, tá? Nós já estamos em conversação com algumas empresas de auditoria, porque essa é a pauta principal nossa, a nossa bandeira. Como a Cíntia falou, nós não podemos dar nenhum passo que a gente não saiba aonde que a gente vai estar pisando, ok? Então, saber a real situação financeira do condomínio é fundamental para a gente saber o que a gente vai fazer. Ó, eu estou aqui com a procuração. Alan Rodrigues da Silva. Sim, foi procuração física. Já recebemos, sim, viu? Tá. Uma outra sugestão também, nessa questão das procurações. É assim, porque às vezes coloca as conversas no grupo, e aí um vê, outro não vê, acontece aquela bagunça toda que a gente já sabe, né? E se vocês mandassem uma mensagem individual para cada associado da associação, falando, olha, eu preciso que vocês enviem essa documentação, porque tem gente que às vezes está em outro planeta, não tá vendo as mensagens, não está acompanhando, e ela está dentro da associação, né? Sim. Podemos verificar de mandar mensagem, sim. Eu vejo, na medida do possível, que às vezes a gente pega algumas linhas de ações para fazer, e aí algumas ações ficam meio sobrecarregam um pouco. Mas, na medida do possível, eu vou mandar. A gente deixa fixado, né, também lá no cabeçalho do grupo. Pode falar, doutor Rafael. Não, tem duas pessoas ali com a mão levantada, mas só para a gente... Estamos com 1h25 de reunião, só para a gente não fazer encontros muito longos, né? Porque senão... sim, é verdade. Não, a gente pode ficar aqui a noite toda falando, né? Mas, não. Mas aí a intenção realmente é ser breve e constante. Eu tenho um casamento a zelar, inclusive. Eu gosto desse homem porque ele é de uma sutileza e uma educação. Eu já utilizaria outra metodologia. Luiz, você está precisando de inspiração assim. É verdade. Vambora, Gerson, pode falar, Gerson. Dentro da comunidade lá da Copre, nós temos a parte do grupo, onde entram as mensagens, e antes tem um lado lá que é só para publicação. Então a gente pode usar essa parte só com publicação. E inclusive só o Luiz pode colocar a informação. Eu sabia que ele ia falar isso. Lógico, é onde você concentra as coisas. Você é o cara. Obrigado. E ali você concentra, fica só as informações importantes ali. Eu acho que ali é legal. Vamos colocar, Luiz. Depois você pede pro Gerson te ajudar a colocar. É verdade, ele não pode. Cristiane, você ainda quer fazer pergunta ou a gente já respondeu? Que a mãozinha ainda está levantada. Não, tá resolvido, tá já. Vamos tentar fazer essa comunicação e vamos tentar colocar no quadro de avisos também. E tá bom. Alguém mais tem alguma sugestão, quer falar alguma coisa? A gente queria ter ouvido mais do que falado tanto. A intenção era ao contrário. A minha expectativa era que eu pudesse ouvir mais vocês, o que vocês tinham anseio. Tem alguém que quer fazer alguma colocação para a gente antes da gente encerrar? Eu queria ainda falar com o doutor Rafael. A visita do doutor Rafael lá no condômino. Isso, boa. Cadê ele? Vai, doutor, agora é com o senhor. Estou aqui.
Bom, pessoal, eu estive em Olímpia agora para a Assembleia do Hot Beat. Olha ali a camiseta do Adair, ó. Olha lá, coisa linda, ó. Olha lá, esse é da Hot Beat. Abaixa um pouquinho, Adair. Nosso modelo. Hot Beat Sweets. Tá, viu? Olha. Muito então, legal. eu estive lá no Hot Beat Sweets para participar da Assembleia de Condomínio, lá daquele empreendimento, e aproveitei para dar um pulo, então, lá no Olímpia Park para conhecer o empreendimento de vocês, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção, em primeiro lugar, o empreendimento é bonito e tal, a parte de infra ali é bacana, tudo legal, mas uma coisa que me chamou a atenção foi o comércio do empreendimento, tá? A gente vai conseguir as plantas do empreendimento para entender de quem são aquelas lojas, de quem são aqueles espaços que estão explorando ali comercialmente o empreendimento, para a gente ver se aquilo são espaços condominiais ou privativos. Depois, se são espaços privativos, se estão pagando condomínio também, porque o imóvel comercial também paga condomínio. E outra questão, a exploração das atividades ali de venda de produtos em volta da piscina. Eu vi o cidadão ali com um carrinho de coco, um com um drink e um com picolé. E faltou o espetinho ainda. Que tem. E o espetinho. Eles estão instalados e parados na área comum do empreendimento. Aquela área de vocês, né? E estão vendendo produtos para Enjoy, porque eles estão com crachá da Enjoy. E eu perguntei, olha, vocês são comissionados? Como é que é o regime de vocês? Não, nós somos assalariados. E se vender, vocês ganham comissão? Não, não ganhamos. Então, se vender ou não vender, vocês ganham salário igual. Ganham salário igual. A gente é funcionário aqui da empresa. Então, esses estabelecimentos comerciais, esses ambulantes, eles estão parados numa área comum de vocês. E o administrador não pode explorar a área comum sem uma contrapartida para o condomínio, porque aquela receita está indo para onde? Se aquela receita está indo parte para o condomínio, opa, cadê o contrato? Cadê a parte que está indo? Porque aquela área Mas o salário deles é pago por nós, né? Temos que analisar isso também. Isso nós vamos ter que analisar, tá? Porque se o salário deles é pago por vocês, a coisa piorou. A receita dali tem que ser de parte de vocês, porque o salário estão pagando. Então, isso é uma das coisas que a gente vai ter uma preocupação maior, viu? Que é como funciona a exploração comercial dos pontos. E mais um absurdo, né? Vocês não podem consumir produtos próprios na piscina ali, não pode levar um cooler de vocês ali na piscina, pelo que eu soube. Não. Então, alguém está vendendo produto para vocês na piscina, usando a área condominial de vocês, para exploração comercial de alguém que vocês não sabem quem é, o que está ganhando e qual é a contrapartida. Então, isso foi o que eu mais me preocupei na minha caminhadinha ali pelo condomínio. Só dei uma volta na piscina, já vi uns 3, 4 furos. E o outro que aí eu não sabia, porque eu não conhecia antes, mas o Luiz Fabiano e a Cíntia e mais uns multiproprietários que estavam ali também, com todo perdão, eu me esqueci o nome das pessoas, relataram que aquela área ali, que tem uma lancheria, aquela área onde tem os jogos ali, o fliperama. Que ali era maior a área condominial. Então, e que foi reduzida a área condominial para colocar um estabelecimento comercial ali. Sim. Foi. Bom, gente, mudança de destinação de área comum requer a aprovação de 2/3 dos condôminos. Quem é que decidiu reduzir a área comum? Quem é que decidiu que o melhor é ter um fliperama menor do que... Para colocar um comércio... Para colocar um estabelecimento comercial que não gera receita para o condomínio. Porque se gera receita para o condomínio... Aí. Opa! Vamos diminuir a criançada na tela e vamos botar ali um estabelecimento para gerar receita para baixar condomínio. Mas o condomínio não baixou, ele aumentou? 25%. Doutor Rafael, tudo que tem aí usa a nossa água, usa a nossa luz e eles ganham lucro. Tu vai encontrar um elefante enterrado aí dentro, tá? Por isso que o Tubarão está tão desesperado com a nossa associação. É uma máquina que estoque todo dia.
Todo dia eles estão extorquindo dos associados. Todo dia. E esse é o ponto, né? A nossa associação visa fiscalizar, entender, investigar, né? É isso que a gente faz. A gente punir também, né? E punir se for o caso, né? Então, não adianta a gente ter uma associação aliada à administração, porque não vai olhar esses furos. Não. Vai achar que está certo isso. E não está certo ter um carrinho de um ambulante com exploração comercial da área comum de vocês, sem uma contrapartida financeira para o condomínio. Não está certo. Ponto! Não me interessa, inclusive, mas a gente está propiciando que os multiproprietários na beira da piscina e os hóspedes tenham acesso a coco. Eu estou me lixando o acesso ao coco se você está me explorando, entendeu? Então vamos fazer isso diferente. Não existe nem desconto, tá? E se tiver se a pulseira laranja pode pegar de graça, deixa lá. Agora, se a gente paga uma fortuna, paga R$18 num espetinho sem vergonha que custa 7 na rua. Tá bom, gente. Roberto, você quer fazer a pergunta ainda? Não, o doutor já respondeu o que eu ia perguntar. Obrigado, Roberto. Obrigado. Tem uma mão levantada também, tem o Gerson com a mão levantada. Não, era isso, era perguntar. Não, eu ainda queria acrescentar alguma coisa, Cíntia, que você estiver na prefeitura e no cartório. Qual foi lá o tema? Então, deu uma falha de comunicação lá na prefeitura no que diz respeito à forma como requerer os documentos. A gente entrou em contato e eles disseram que sim, a gente deveria ir para o balcão. Na prefeitura. Fomos na prefeitura? Não, é lá na Secretaria de Obras. Fomos na Secretaria de Obras? Não, você tem que protocolar lá na prefeitura. Aí a gente deu meia volta, eu já tinha horário limite para pegar o voo de volta, e a doutora Ana fez o pedido pelo balcão eletrônico deles, né? Estamos aguardando aí o retorno, que eles precisam ali de 10, 15 dias para localizar a documentação e nos dar acesso. Tá? Isso foi a questão da prefeitura para ter acesso às plantas do empreendimento, entender as plantas, o que é área comum, o que é área privativa, e poder também analisar a eventual alteração das plantas, porque inclusive aquela mudança ali da redução da área de fliperama para a instalação de um ponto comercial, eu não sei nem se tem alvará de funcionamento daquele estabelecimento. Com certeza não. Bem possível que não. Então, algumas coisas que a gente vai exigir, por exemplo, o alvará de funcionamento do ambulante. Ele tem que, se ele está exercendo uma atividade comercial, tem que ter um alvará para isso. Tem que ter uma bombeiro também. Tudo. Quando você entra na torre C e D, à esquerda eles montaram um restaurante ali, não sei o que eles fizeram ali, tá? Botaram aquilo ali, eles estão explorando e é tudo a área dos sócios. Eu vou confirmar essa informação, Adair. É porque cercaram lá, né? Quando a gente tiver acesso às plantas e o raio-x, tá? Aí nós vamos confirmar essa informação. É porque eles acabaram cercando ali. O que o Adair está falando é o seguinte: ali tinha uma área que era de livre acesso, que eles fecharam, fizeram um cercado uma cerquinha mesmo, encheram de mesa e cadeira para fazer um restaurante de happy hour, por exemplo. À noite ele funciona fazendo pizza, fazendo petiscos, alguma coisa mais selecionada para o público noturno. E aquilo era uma área aberta antigamente. Então, possivelmente seja a área condominial mesmo. Sim, mas Porque se tu pegar a planta ali, tem o restaurante e as áreas que era nossa aí. E eles diminuíram todas as nossas áreas aí. Vamos pegar firme isso, hein? Ô, doutor, você vai, os teus cabelos já estão branqueando, sabe? Mas tu vai se apavorar com o que tu vai ver aí no OPR. Ô, doutor. Adair, não caindo tá bom, pode ficar mais branco, não caindo tá bom. O meu já caiu, eu sou gaúcho igual a você, mas já caiu os cabelos já. Doutor, sabendo, fala. O senhor pode falar para a gente da situação rapidinho, só para finalizar, sobre a LGPD, que a gente sim. vai... Aí a gente foi também lá no Registro de Imóveis, tá, para verificar a possibilidade de obter a relação dos multiproprietários que já têm escritura no nome,
Mas o registro de imóveis é um registro pequeno, não deixa de ser uma cidade pequena, e eles têm muita dificuldade operacional. Para começar, uma dificuldade de comunicação terrível, né, Cíntia? Terrível. Pelo amor de Deus, olha... Uma má vontade. Uma má vontade. Aí o cidadão foi lá, eu falei, eu quero isso. Aí o cidadão foi lá para trás, ficou um tempão lá atrás, e aí voltou dizendo, doutor, não dá para ser. Aí eu falei, tá, então me chama lá o cidadão para eu conversar direto com ele. Não, ele saiu. Eu falei, mas tu acabou de vir lá de trás e a porta é aqui, como é que ele saiu? É o Aladim, é o cidadão, né? É o Mandrake, Ele foi lá atrás e ligou para o Zubaran dizendo que tu estava lá pegando isso. Bom, aí depois veio. Não, mas aí depois veio o cidadão que estava lá atrás, veio conversar conosco, já outro nível de conversa, outro nível de entendimento. E ele nos explicou, olha, doutor, nós não temos, tá, automatizado isso, e a gente vai negar, porque não tem condições de a gente parar e abrir 25 mil matrículas e extrair o nome de 25 mil matrículas, nós vamos negar, e a corregedoria vai nos apoiar, porque não tem condições humanas de fazer isso. E aí a gente deu razão para ele, realmente não tem, porque se tivesse um sistema que extraísse a informação de uma forma automatizada, bom, aí é só dar um enter, mas ele falou, inclusive, nós estamos tentando implantar a inteligência artificial, que também está uma dificuldade para extrair esses dados, mas está complicado, então, doutor, esquece, a gente não vai ter como entregar. E com isso, né, e aí ele concorda conosco na questão de que a melhor fonte de dados, aí eu falei para ele, inclusive, o cidadão pode falecer e o nome dele está na matrícula ainda, e os herdeiros não fazem inventário, né? E aí, a gente concordou que, na verdade, a melhor fonte de informação dos condôminos é o condomínio, e não o registro de imóveis, né? Porque o cidadão pode, inclusive, ter um contrato ativo e não fazer escritura. Então, não adianta a gente focar no registro de imóveis. O registro de imóveis seria uma fonte de informação mais rápida do que tentar conseguir via condomínio, né? Para ter um número de pessoas para convidar para a associação sem necessidade do condomínio. O condomínio não vai entregar a lista de condôminos tão fácil assim. E aí vai ser necessário, como a gente tem já tramitando e já tem jurisprudência favorável, vai ser necessário fazer o ajuizamento de uma ação para ter acesso aos condôminos globais do empreendimento. Né? Agora, nós não vamos escapar disso. Explica para eles, doutor, por que essa informação ela é importante que a gente tenha para eles poderem uma ação. Assim, eu até deixo... depois eu vejo. Essa informação é importante porque, assim, para exercício de um direito, né, que vocês têm, que é o direito de, por exemplo, reunir 1/4 dos condôminos para eventualmente destituir uma administração. Isso é um direito de vocês, né? Se vocês têm esse direito, como é que você exerce esse direito de reunir 1/4 se você não conhece a totalidade? Para você extrair 1/4 de um todo, tu tem que conhecer o todo. Não tem como você exercer o direito. É diferente no meu prédio lá do escritório, que são 144 salas, que eu posso subir andar por andar, bater sala por sala e pegar o nome do condômino da sala, né? Vocês não têm condições de fazer isso. Vocês teriam, e não conseguiriam, vocês teriam que estar no hotel todas as semanas do ano, batendo em todos os apartamentos, e não conseguiriam, porque a taxa de ocupação de multiproprietário é pouca, né? Percentualmente ou tradicionalmente é 50% do uso do empreendimento é de multiproprietário e 50% é locação. Então, vocês nunca conseguiriam ter acesso a essa informação se ela não for obtida pelo condomínio. Então, para o exercício de um direito... Quer ver uma outra coisa? Vamos alterar a convenção de condomínio e vamos arrancar os cabecéis da convenção de condomínio. Quem é que pode fazer isso? 2/3 dos condôminos. Vocês têm esse poder, desde que vocês se unam. E como é que você vai unir 2/3 dos condôminos se você não conhece a totalidade? Inclusive, o Zubaran, se a gente chegar em 2/3 dos condôminos, acabou cota cabecel. Acabou. Porque cota cabecel, ela pode existir? Pode. Eu sou favorável à cota cabecel. Mas a cota cabecel democraticamente escolhida pelos donos de um apartamento.
Isso é uma cota cabeceal que representa. Então, os donos de um apartamento se reúnem num grupo de WhatsApp, cada apartamento pode ter um grupinho de WhatsApp com 13 ou 26 proprietários, e dizem, olha, o nosso candidato, nosso cabeceal esse ano vai ser o Adair, representando o apartamento tal. Beleza. E aí todos os cabeceais se reúnem, mas representantes dos multiproprietários se reúnem e fazem a assembleia. Tudo lindo. Isso é possível? Sim. Derrubar a cota cabeceal é possível? Sim. Como? Mudando a convenção. Como é que muda a convenção? 2/3 dos condôminos. Como é que você reúne 2/3 dos condôminos? Sabendo quem é a totalidade. Perfeito. E para conseguir isso, a gente precisa ter 2/3 dos condôminos associados. Não, não precisa. Não, com as procurações, né? A gente tem que ter as procurações. Não, tem que ter as procurações, mas não necessariamente associados. Não associado, mas precisa ter as procurações. É. Ok, gente? Vamos encerrar. Mas tem mais uma coisa, deixa eu fechar uma coisa aqui. Eu pedi para que a reunião seja mais curta e eu estendo a reunião. Isso se chama... Não faz sentido. Isso se chama ambiguidade, né? Gente, só para fechar um ponto que é o seguinte... uma outra coisa também boa, quando você conhece os condôminos, é você ter as pessoas terem o direito ao acesso à informação, tá? E até para a pessoa exercer um direito, é importante que ela conheça o direito dela. A grande parte da totalidade dos multiproprietários no Brasil são ignorantes. Não ignorante aquele que vai lá e quebra o outro a pau. Não, esse é outra coisa. Esse é bruto. O ignorante é aquele que ignora. E a maior parte dos multiproprietários do Brasil ignoram o que está acontecendo nas multipropriedades. Estão pagando condomínio e, estou pagando. Sim, mas, meu amigo, o teu condomínio pode sair pela metade do preço. É só ter uma administração melhor. É só ter um aluguel das áreas comuns. É só ter uma otimização da administração. É só poder, a administração te cobra 10, tem administração no mercado que cobra 8. 2% da receita global é quanto? É uma banana. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É só fazer o cálculo rapidinho. São 200 e quantos apartamentos? 952. Quanto? 952. 952 apartamentos? Apartamentos. 952 apartamentos. Quanto é que é o condomínio médio? 214,70. De 2 ou 4 semanas? Não, de 4 semanas. 4 semanas, 285. Né? Mas o teu é 2 dormitórios daí. Ah, tá. 2.650.000 é mais ou menos a arrecadação mensal desse condomínio. Por baixo. Por baixo. 2% disso é R$53 mil. Tá bom. Dá para comprar um enxoval novo. Eu compro dá duas fazer um monte de cotas. coisa. Eu compro Não, ele fez a conta, valor de uma cota, mas são 13 cotas cada Não, eu fiz a conta de 13. Do apartamento, hoje, Leimar, foi do apartamento. Eu fiz conta mas de só 13. Só que hoje tem apartamento lá com 52 cotas. Não, eu fiz uma conta média por baixo de 13 cotas por apartamento, pagando R$214. Foi uma conta média, tá? Agora, veja, nós temos empreendimentos, tá? Vamos... Tchau, Gisele. Tchau, Gisele. Vamos fazer uma continha assim, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. 214 dividido por 952 vezes 464. Para vocês terem uma ideia, tá? Nós temos um empreendimento. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. 340 dividido por 464 vezes 952. 340. 464. Uh, 340 dividido por 3 dá 100 e alguma coisa. Se a gente... Eu tenho empreendimento, me ajuda no cálculo. Nós temos empreendimento com 464 unidades, tá? Onde o condomínio médio é 340. Isso quer dizer
que 157.760. Quer dizer que para um empreendimento como o de vocês, proporcionalmente, o condomínio tinha que ser menor. Por quê? Porque se para um empreendimento de 464 unidades, o condomínio é 340, o dobro disso, que são 900 e poucas unidades, o condomínio deveria ser metade, ou perto da metade. 170, 180, e o condomínio é 214, o condomínio médio. Então, até mesmo o valor da cota de condomínio pode estar equivocado. Né? Sério? E assim, a análise dos DREs que tem no nosso portal, sempre, todo mês, está fechando com déficit de 400, déficit de 200 mil. Então, todo mês tá. A gente também não sabe essa situação. O que mais tem nos preocupado são esses demonstrativos de resultado que estão no nosso portal de proprietário, que são um fato, que pode até ser muito pior do que o que foi relatado lá, né? Fala, Gerson. Eu queria entrar no último assunto aí da auditoria. Eu sei que juridicamente, né, a gente vai conseguir só juridicamente, certo? Só via advogado, via juiz, que vai pedir para fazer essa auditoria. É necessário ser um perito ou uma empresa de auditoria que a gente está buscando serve? É que assim, as empresas de auditoria que estão sendo buscadas e que a gente indicou são empresas de auditorias especializadas em empreendimentos deste porte, porque não... aqui nós temos uma complexidade, Gerson, de 3 administrações: a administração hoteleira, a administração condominial e a administração pulista. Não é uma auditoria de um condomínio normal, porque um auditor de condomínio tradicional não entende de hotelaria. Então, tem que ser um auditor que transite por empreendimentos hoteleiros de multipropriedade. Senão, não vai saber para onde correr. O juiz aceita esse relatório dele ou ele tem que aguardar o juiz determinar e a gente daí sim partir para um perito? Não, é que a gente tem algumas formas de fazer. Teve um empreendimento lá em Gramado que a gente conseguiu acesso às informações e contratou um auditor pela associação, tendo acesso às informações. Então, não precisou de processo judicial. Agora, se a administração não abrir as informações para nós, aí precisa de um processo judicial para ter acesso às informações que o auditor precisa para fazer o trabalho dele. Tá? Então, não seria um auditor nomeado pelo juiz, seria um auditor da associação, mas para ter acesso à documentação, aí precisaria de uma ação judicial para a exibição de documentos. Doutor, só para que acho que já tem que abrir, né? Só para finalizar, e agora finalizando mesmo, o senhor tocou num assunto essa semana conosco, que é o ponto mais preocupante para a gente que está na diretoria. O senhor falou que nós como associados, nós precisamos ter paciência. Lembra que o senhor falou? Porque todos os nossos atos, eles são demorados. Já tivemos cobrança, por exemplo, no grupo, de tipo assim, o que vocês estão fazendo? Quais são os resultados que vocês já conseguiram? Então, o senhor pode dar uma palavra breve sobre isso? Tá. Gente, inclusive eu vi uma postagem de uma outra associação, e não foi daqui, foi da outra associação lá do Solar das Águas, dizendo, a gente está conseguindo avanços com a administração e tal, né? Gente, avanço com a administração de criar um guichezinho, avanço com a administração de criar trocar sabonete, isso não é avanço, tá, gente? Isso é firula que a administração ia fazer de qualquer maneira, né? E conversando, digam aí que foram vocês que conseguiram e que a gente concorda. Né? E não é isso, tá? Não é esse o papo. E os atos realmente que são relevantes, eles demoram porque eles vão mudar uma cultura dentro do empreendimento e eles vão também mexer com estruturas dentro do empreendimento. A administração não vai abrir mão disso tranquila, vai querer lutar por isso. E vai ter um capa preta lá, vai ter um juiz que vai dizer quem é que tem razão na história. Isso precisa de uma maturidade, tá? Então, processos judiciais, no mínimo 1 ano e meio, no mínimo 2 anos para ter uma decisão num processo desse. O auditor que foi contratado, ele vai dizer, eu quero esse documento.
a administração não vai dar, o juiz vai ter que mandar dar, aí a administração vai no processo dizer eu não quero dar por causa disso, disso, aquilo, e o juiz vai dizer eu concordo, discordo, ou vai mandar entregar os documentos. Então, assim, há atos que são rápidos e há atos que são demorados. Os que realmente vão mexer na estrutura são demorados. Então, não dá para, por exemplo, ter grandes avanços para ter... vamos lá. Não podemos ter avanços rápidos para questões que vão ter resistência e vão ser demorados. Agora, para conseguir banalidades, para conseguir firulas, isso aí é rapidinho, porque isso é aquela como é a cenourinha para o cavalo andar. Perfumaria, né, doutor? Perfumaria. Então, assim, ó, nós, a associação, conseguimos, então, o guichê especial. Gente, em primeiro lugar, isso não faz mais que a obrigação o multiproprietário ter um guichê especial. A administração ia fazer isso de qualquer maneira. Tá? É misturado. É misturado, não é nada especial. E além de ser misturado ainda. Mas tudo bem. Mas só para dizer que a associação ela trabalha e para ter bons resultados, os melhores resultados terão maior resistência. Quanto mais resistência tiver, pode ter certeza que é ali que nós temos que apertar. É isso aí. E judicialmente nós não devemos ter pressa. Aquilo que eu sempre falei no grupo aí, que a ansiedade para trabalhar dentro de um processo legal que nós queremos aí, de levantar as lebres que estão aí enterradas, vai demorar. Eu sei disso que vai demorar. O melhor passo é que nós estamos dando, nós já estamos fazendo, certo? E isso eu sei que vai demorar, mas nós estamos começando a fazer. E isso também vai dar receios para eles nos próximos passos deles. Eu gostei que aquilo é um cemitério de bicho, né? Tem elefante enterrado, tem um lebre enterrado. Mas o que eu estou querendo mesmo, é um sapo, para botar o nome do pessoal lá na boca do sapo e costurar lá. Fala, Ana. Tem só uma pergunta ali no chat agora, que se a ação for ajuizada, se vai ser na cidade de Olímpia. Essa é a pior. Essa é a pior, é aquela lá, doutor. Gente, olha só. A gente vai tentar sair de Olímpia com a questão da ação, tá? Vamos tentar sair de Olímpia. Existem ações que são de direito real e que não é o caso, tá? E que a ação de direito real ela tem que ser conduzida na comarca do imóvel. E a gente nunca precisou da ação de associação sair da comarca, mas talvez Olímpia a gente necessite sair. E a gente vai tentar ajuizar na comarca da associação, que é Porto Alegre, tá? Mas pode ter uma resistência aí de incompetência de juízo, porque entendendo que a ação do condomínio tem que ser na comarca do condomínio, tá? Mas mesmo que seja Olímpia, a gente talvez, né, possa ter um olhar não tão técnico sobre a ação, de repente, num juízo de primeiro grau, mas depois disso vai para o tribunal, vai para São Paulo, capital, onde tem os 3 desembargadores que vão analisar todas as decisões do juiz de base, do juiz de piso de Olímpia. Então, mesmo que a ação seja em Olímpia e nós tenhamos alguma decisão não tão favorável, depois 3 desembargadores vão revisar essa ação, e os 3 desembargadores não são de Olímpia, né? Um é da capital, o outro é de Ribeirão Preto, o outro são juízes que vão lá para o tribunal. Então, aí é mais difícil, né, ter algum julgamento complacente, né? Eu tenho tanto a aprender com esse homem ainda. Como falar, né? Essa sutileza de dar essa mensagem. Esse homem, olha, eu vou te falar. Eu sei o que tu ia falar, porque tu falou para mim, mas tu não pode falar. Eu não posso falar, né? Mas até porque eu nem sei se vai ocorrer ou não, então... Sim, mas é isso, é um julgamento às vezes complacente, né? Em outras comarcas a gente teve algo parecido com isso. Olhando assim, olha,
esse empresário, com outras situações, né? Esse empresário gera tanta divisa, tanta receita aqui no nosso município, né? Ele é tão bom, tão circulante, é tão bom aqui. Será que ele realmente está fazendo coisa errada? Então, às vezes é uma análise complacente, né? E não uma análise tão técnica, né? Mas aí os desembargadores aí têm um olhar diferenciado. Com certeza. Legal. Tá? Gente, Bom, acho que agora foi foi, né? muito produtivo. Muito obrigada pela participação de todos. Nós somos realmente, temos que ter isso em mente, que somos uma família, nós estamos no mesmo barco, temos que estar juntos, unidos, realmente em sintonia. E esse foi o primeiro de muitos bate-papos que nós teremos para tirar essas nossas dúvidas e criar nossas estratégias de ação. Muito obrigada a todos que participaram, em especial o Dr. Rafael. Muito obrigado por ter participado desse E a bate-papo. Ana, né? E a Ana, claro. Tá. E boa noite a todos. Boa noite. A gente vai parar a gravação, mas eu quero um minutinho mais de vocês depois que eu terminar a gravação. Peraí. Boa noite a todos. Só para frisar, vocês me perguntaram no início, né, quanto aos contratos. Boa noite. Nós recebemos bastante contratos de 2013 até 2016. Isso. E a gente precisa de alguns contratos de 2020 a 2023, se alguém tiver para encaminhar. Tá. É porque a grande maioria dos nossos associados são os veteranos, é a velha guarda. É quem comprou na base ainda, na planta, então, né? O suficiente para a primeira análise. Eu comprei. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Doutor, agora vai parar a gravação. Não, parei a gravação.